Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal. O meu nome é Thalissa e você está no Fio de Luz. Bom, mas afinal, quem é Thalissa e o que é o Fio de Luz? Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu quero ser bem sincera com vocês. Eu não tenho um roteiro, eu não tenho uma ideia de como esse vídeo vai ficar, mas eu tenho um coração aberto, com uma ideia central muito clara e com um caminho extremamente bem pensado pela frente, para que a gente consiga seguir entregando o melhor conteúdo que a espiritualidade me trouxer. Então vamos lá. Meu nome é Thalissa, eu sou um ser humano completamente comum, assim como você. Imagino que você esteja passando por um momento de transição, de autoconhecimento, um momento do despertar, não é mesmo? Bom, assim como você, eu iniciei o meu despertar já tem alguns bons anos. Na realidade, para ser bem sincera, eu sempre fui uma pessoa desperta desde a minha infância. Eu sempre me senti completamente diferente das outras pessoas. Eu sempre tive percepções muito diferentes das outras pessoas, que por muito tempo eu tinha certeza que todas as pessoas eram exatamente iguais a mim, que elas sentiam igual a mim, que elas viam as coisas que eu via. Para vocês terem ideia, desde que eu sou muito nova, eu vejo as auras, né? Auras das pessoas. E isso é algo tão familiar para mim. É algo que faz parte tanto do meu dia a dia, do meu ser, e fez parte da minha infância, que eu jurava dentro de mim que todas as pessoas, elas conseguiam ver auras por aí. E quando eu fui crescendo, né, entendendo mais aí como um ser humano, eu vi que não, que na verdade ninguém enxerga isso. É até difícil encontrar pessoas que têm a mesma visão que eu. E eu fui entendendo que na verdade eu sempre fui um ser desperto. A diferença é que esse despertar, ele acontecia de uma forma inconsciente, né? Era algo que já fazia parte de mim. Essa espiritualidade um pouco mais aflorada, esses questionamentos muito grandes que eu tenho desde muito cedo, o modo como a minha cabeça funciona, enfim, é tudo muito diferente. Por muito tempo, com a minha inocência, né? Com a minha ingenuidade, eu achei que as pessoas, elas pareciam comigo nesse sentido, e que elas compartilhavam esse sentimento, e que elas sabiam que nós éramos parte de um todo. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que não, as pessoas não têm esse entendimento, não é todo mundo que tem essa percepção. E essa foi uma das grandes lições que eu tive que lidar durante todo esse processo do meu próprio despertar. Então, há alguns anos isso vem acontecendo de uma forma consciente. Eu diria que aproximadamente aí 5, 6 anos que eu tenho passado por esse período. Muitas transformações aconteceram na minha vida durante esse tempo, muitas mesmo. Eu posso até depois trazer para vocês alguns relatos pessoais de como eu tirei algumas experiências disso. Eu acho que o mais importante durante todos os processos é a gente extrair experiências novas e contar as nossas histórias para que outras pessoas extraiam percepções novas e tirem aprendizado daquilo. Mas eu venho passando por esse período há alguns anos, né? Então, durante todos esses anos, eu recebi canalizações, eu recebi mensagens e confirmações de que não, eu não estava doida. Não, eu não estou errada. Que sim, existe uma consciência maior. Que sim, existe algo do qual nos une. Existe essa energia e essa sutileza que está aí entre nós a todo momento. E dentro desse meu despertar, a espiritualidade sempre tem me convidado, de uma forma muito sutil, a sentar aqui e compartilhar com vocês. Há pouco tempo eu tive a certeza, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, mas há pouco tempo eu tive a certeza de que a comunicação é um dos meus grandes propósitos. Mas eu nunca soube como fazer isso de uma forma efetiva, afinal é muito complicado você chegar em muitas pessoas com visões diferentes. E o meu intuito aqui é justamente esse, tirar esse estigma da espiritualidade, mostrar que todos nós somos seres que podemos nos conectar com a parte mais profunda de nós mesmos, mesmo que isso não seja uma experiência completamente visual, mesmo que não seja uma experiência completamente psicodélica, como é para muitas pessoas. Às vezes, são só nas pequenas coisas do dia a dia, são nas nossas trocas, nas nossas lições, sabe? Nas pequenas conquistas que nós temos, que estão as coisas mais importantes para nós. Então, assim, isso também foi um grande aprendizado que eu tive, porque por muito tempo, apesar de eu sempre ser muito conectada com a espiritualidade, com o todo, com a natureza, eu amo a natureza, eu sempre tive uma conexão assim muito profunda com a natureza, de uma forma muito diferente. E eu jurava, novamente, que todas as pessoas eram assim, mas depois eu entendi que não, que cada um se conecta de uma forma diferente. Mas durante todo esse meu aprendizado,
Uma das coisas que eu entendi é que a espiritualidade ela não vai se manifestar de uma forma óbvia para todo mundo. Tem muitas pessoas que têm experiências espirituais muito vívidas, muito claras, assim, muito profundas. Tem pessoas que têm essa conexão assim, tão aflorada que chegaram a um ponto de desenvolver uma parte da espiritualidade que é muitas vezes incompreendido por nós. Eu me coloco nesse lugar também porque apesar de ser conectada, apesar de sentir esse espaço, essa conexão, eu também não sou uma pessoa que tem experiências visuais, por exemplo, tão claras. A espiritualidade, ela se manifesta para mim de maneira muito sutil. E eu tive que aprender durante todos esses anos como me ouvir, como me aproximar. O que é a minha intuição? O que não é a minha intuição? Que é o meu ego falando? Aonde começa a minha espiritualidade? E aonde começa o meu ego? Acho que essa é uma das lições assim, mais importantes que eu acho que a gente tem que aprender a lidar durante todo esse processo. Por muito tempo eu ficava esperando aquelas experiências espirituais maravilhosas, tipo uma grande viagem astral, em que eu vou viver uma coisa maravilhosa. Mas o que eu tinha sempre eram respostas em sonhos, sonhos premonitórios, mas assim, sonhos em que eu sempre tinha que parar para pensar. Caramba, o que aconteceu nesse sonho? O que isso pode significar? Como eu trago isso para minha vida? Então, foi sempre um exercício, desde muito nova, para traduzir o que a minha espiritualidade queria me dizer, o que a minha intuição queria me dizer. E com isso, né, com esse tanto de exercícios, isso ficou muito natural. É algo que eu trago para o meu dia a dia. É algo que hoje se comunica comigo num silêncio tão profundo e que eu sei diferenciar, assim, com uma grande clareza. Então, hoje, quando eu tenho alguns sonhos específicos, por exemplo, eu sei interpretar cada um deles da forma como eles precisam ser interpretados. Muitos deles são coisas da psique, e eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, porque, afinal, nós estamos vivendo uma experiência carnal. Então, nós temos conexão com o nosso corpo humano, né? Com essa parte da matéria que a gente ainda está conectado. É claro que a nossa busca é por sutileza. Afinal, o nosso espírito ele é livre. Ele transcende a essa existência. É uma coisa muito maior do que o que a gente está vivendo aqui. Mas essa realidade que a gente está inserido hoje, nós temos um corpo, né? Nós temos a parte física para lidar. E nós temos um cérebro com um funcionamento real. Então, é difícil, muitas vezes, a gente conseguir discernir o que vem do nosso cérebro, o que vem da nossa psique, de experiências, de traumas, enfim, de coisas realmente físicas, e o que vem da nossa parte mais sutil, que é aquele nosso famoso terceiro olho. Tem gente que fica esperando esse olho se abrir na testa, tem gente que fica esperando ter uma experiência ultra disruptiva, tomando um chá, ou indo para uma igreja, ou buscando um centro, enfim, buscando uma religião. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que você não precisa de absolutamente nada, porque você é o seu próprio templo. E quando você entender isso, você vai aprender a acessar outras realidades de você, outras versões de si mesmo. Você vai aprender a se olhar com muito mais carinho, como se você fosse um personagem protagonista da sua própria história. Eu sei que muitas pessoas usam esses termos a fins de coach e esse tipo de conteúdo. Não é meu intuito aqui. Meu intuito aqui é desmistificar realmente essa questão de que a espiritualidade está para alguns. Por que não, gente? A espiritualidade está aqui para todos. Todos nós. E existem formas da gente se conectar com a nossa espiritualidade todos os dias, né? Formas, exercícios, enfim. E, resumidamente, a minha missão aqui, né, o meu chamado espiritual, e não, gente, eu não fui chamada através de um sonho específico, eu não fui chamada através de uma ação, enfim, eu não tenho uma conexão direta. Muitos espiritualistas têm um mentor que se comunica diretamente com eles, que, enfim, traz uma mensagem muito direta. Eu não tenho um só. Eu tenho vários mentores dos quais eu me conecto de várias formas diferentes. Como eu disse para vocês, a graça disso está na sutileza. Então, eu aprendi a me conectar e navegar na sutileza. Muitos dos meus mentores, dos meus guias, dos meus amigos, dos anjos, enfim, todos aqueles que se comunicam comigo de alguma forma, eles chegam até mim trazendo mensagens
de várias formas possíveis que vocês podem imaginar. Então, são sinais, são recados diretos. Muitas vezes eu estou com um pensamento em alguma coisa e essa resposta ela vem de uma forma clara, vem através até de outras pessoas, vem através de números, vem através principalmente de música. Eu tenho uma conexão assim muito profunda com a música. Eu aprendi há alguns anos atrás, acho que fazem 5 anos já. Como eu disse, a minha abertura maior tem sido nos últimos 5 anos, então eu aprendi a fazer leitura oracular de uma forma tão orgânica que parecia que era algo que já fazia parte de mim. E eu comecei a fazer essas leituras para alguns amigos, pessoas próximas. É algo que eu gosto muito, eu acho muito profundo, muito revelador. O meu primeiro contato com a leitura oracular foi de uma maneira indireta, através de uma religião que chama-se Ifá, que eu tive o prazer de conhecer. Mas, como eu disse, tem aspectos de religiões que eu acho que limitam a gente em certos pontos, né? E eu recebi de presente um oráculo e comecei a trabalhar com ele sem nenhum tipo de pretensão. E isso foi se expandindo a um nível em que hoje eu tenho uma conexão assim oracular muito grande. E eu gosto muito de trazer esses recados, essas mensagens. E com essa abertura vieram todas as outras. Então, em vários momentos eu tenho muitas canalizações. Tem dias que eu recebo canalizações muito específicas, mensagens muito claras. E eu confesso que eu tenho me negado por todo esse tempo a começar esse projeto. Por complicar um pouco as coisas, né? O nosso cérebro racional, ele sempre dá uma complicada, ele sempre vai por um caminho de perfeccionismo. Mas eu decidi abandonar esse perfeccionismo no momento em que eu entendi que hoje era o dia de começar exatamente com o que eu tinha, né? E eu, incrivelmente, tenho bastante equipamento. Eu nem estou falando tanto de equipamento. Eu falo mais de começar com a espontaneidade que eu tenho, com a voz que eu venho comunicar com vocês, porque a minha busca aqui também é por autenticidade. Eu quero me conectar com pessoas autênticas. Eu quero me conectar com pessoas que se sentiam assim como eu. Muitas vezes fora da caixa, muitas vezes se sentem deslocadas dentro do espaço onde estão. Pode ser que nesse período você esteja vivendo isso com uma forma muito mais intensa. Pode ser que por muito tempo você tenha aprendido a silenciar isso dentro de você e tenha aprendido a conviver com essa versão sua que você criou para poder se proteger, enfim. Mas pode ser que o universo, né, o despertar, ele vem para te reconectar com a sua verdadeira raiz, com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro eu. E isso, muitas vezes, faz a gente se sentir muito desconfortável. Então, é comum que você esteja passando por um período de turbulência, que você esteja passando por um período de mudanças, de certa resistência também, porque a resistência ela faz parte do despertar, ela faz parte do convite para a mudança. É muito comum a gente resistir ao mudar. Inclusive, a minha própria resistência é prova disso. Por quantos anos eu já poderia estar aqui conversando com vocês e me conectando com vocês, mas eu optei por não fazer para não me colocar numa situação de desconforto. Mas chegou um ponto em que eu entendi que pouco importa se isso vai ser desconfortável ou não. Importa de eu estar fazendo isso com o meu coração. Então, conversar é algo que sempre me fez muito bem, né? A comunicação é algo que eu amo fazer de coração. Por muitas e muitas vezes, o que eu mais gosto de fazer é sentar na minha solitude e conversar sozinho comigo mesma. Eu amo fazer isso. Então, eu pensei, por que não expandir isso para conversar com outras pessoas? Então, o Fio de Luz, ele nasceu realmente de uma ideia muito simples, de realmente ser um canal de condução para reflexão. É esse fio que nos conecta com quem nós verdadeiramente somos, sabe? É o meio do caminho. Em resumo, esse canal ele nasceu de um desejo simples, de lembrar que a vida é feita de conexões sutis. Eu falei muito de sutileza porque essa é a base da minha mediunidade, né? Como vocês conhecem. Eu me aprofundei muito em estudos espiritualistas de todos os gêneros. Enfim, eu acho que o universo ele é um grande mistério. A vida é um grande mistério. Mas nós estamos inseridos aqui para aprender, para viver, para crescer, para se desenvolver enquanto seres. Eu acredito que nós tenhamos uma infinitude gigantesca dentro de nós. E é essa mensagem que eu quero trazer. O Fio de Luz ele é um espaço feito para reflexão, autoconhecimento. É um convite para quem sente que tem algo maior guiando, mas muitas vezes não consegue enxergar ou não consegue conceber isso como algo racional. Então, o meu convite aqui vamos deixar de lado um pouquinho essa parte da racionalidade, que é algo que eu
também tenho muito dentro de mim, mas vamos trazer a nossa espiritualidade, a nossa vontade de mudar, as nossas vontades de se conectar, para que a gente consiga ter um espaço tranquilo e saudável aqui. Quero que vocês sintam esse fio de luz tocando o coração de vocês nesse momento. Esse é um projeto que eu pensei, que eu recebi a intuição de fazer com muito carinho. Como eu disse, eu estou começando no simples, então aqui sou eu, uma câmera, coloquei o microfone para melhorar a qualidade do áudio, porque onde eu moro faz bastante barulho, então vai ser bem comum vocês me verem aqui com o microfoninho para conversar com vocês. Dentro desse canal eu quero trazer outros quadros, quero trazer a história de outras pessoas também. Eu quero falar muito sobre autoconhecimento e sobre essa conexão humana que eu sinto que a gente está perdendo cada vez mais. Eu quero muito ler relatos e histórias de vocês de autoconhecimento, histórias surpreendentes, histórias que envolvam a fé de vocês. Se você já olhou esse conteúdo e você pensou, poxa, eu tenho uma história para contar, gente, por favor, entre em contato através desse e-mail que está aqui embaixo, me conte a sua história e eu vou trazer aqui para outras pessoas, porque eu quero que nós consigamos compartilhar cada vez com mais pessoas para que a gente gere essa conexão e que a gente consiga se ajudar de alguma forma. Então, todas as semanas a gente vai ter vídeos aqui, podem ser vídeos curtos, trazendo alguma canalização específica, podem ser vídeos longos, trazendo um assunto mais específico a ser tratado, mas toda semana eu vou trazer conteúdo para vocês. É o meu compromisso daqui para frente. Essa é a minha proposta. Eu quero que você saia daqui mais leve, mais feliz, mais vibrante. Eu quero que esse vídeo e este canal tenha a proposta de ser realmente um fio de luz dentro do seu dia. E eu quero realmente, gente, que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam bem recebidos aqui. Porque é dessa forma que eu criei esse espaço. E foi nesse momento que eu senti no meu coração que o momento é propício para isso, para a gente realmente fazer essas conexões. Então, o meu maior desejo, antes de ligar essa câmera, antes de começar a falar, eu conversei com o universo e pedi para ele trazer aqui para esse lugar só pessoas que precisam estar aqui. Então, se você está aqui, meu muito obrigada. Espero que você se inscreva no canal, curta o vídeo, dê um like para que cheguem outras pessoas, né? Afinal, a plataforma funciona dessa forma. Ela precisa entender que a gente tem relevância para a gente chegar nas outras pessoas. A gente tem, obviamente, a percepção do universo, mas a gente também tem um algoritmo que trabalha para que os conteúdos sejam entregues. Então, é muito possível que no momento desse primeiro vídeo já tenha um segundo vídeo programado para vocês. E eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo e que vai ser o início de muitas coisas que vão acontecer aqui e vão trazer muito sentido, tanto para mim quanto para vocês. Lembre-se que despertar não é um destino, tá? É um caminho, é uma trajetória que acende a cada passo. Seja muito bem-vindo a essa jornada. É um grande prazer te conhecer, um grandíssimo prazer de verdade. Eu espero ter vocês aqui por muito tempo. Um beijo cheio de luz.